Vamos lá, elite da língua portuguesa. Na aula passada, eu disse para vocês o seguinte, que palavras, olha aqui para cá, vamos lá. Palavras que se referem a um substantivo irão concordar com o substantivo. E disse também que o advérbio é uma classe de palavra, ok, invariável. O advérbio é invariável. Então, quando eu digo, a Joana está meio cansada, tá louco? Não, a Joana está meio cansada, porque esse meio é advérbio. Advérbio é invariável. Não é assim que eu falei? Mas quando eu digo, a aula hoje vai até 12:30, feminino, porque se refere à hora, meia hora. Se refere ao substantivo, se refere ao substantivo, vai flexionar? Vai flexionar. Tratei disso aí com vocês. Continuaremos agora a tratar dessas relações morfológicas aplicadas ao texto. Olha só. Preste atenção. Esse trecho aqui. Na manhã de 13 de dezembro de 2009, um avião de pequeno porte decolou de Imperatriz, no Maranhão, com destino a Timon, no mesmo estado. Elite, isso aqui cai em concurso direto em pontuação. Nós vamos estudar pontuação aqui, vamos aprofundar. Examinador diz o seguinte, a expressão no Maranhão está isolada por dupla vírgula, por ser uma expressão de natureza adverbial intercalada na oração principal. Muita gente chama isso aqui de adjunta adverbial de lugar, porque vê a ideia de lugar. Mas quem faz isso? Aquele aluno que não aplica o texto. O aluno que não aplica o texto, gente, ele olha o não Maranhão, é lugar, adjunta adverbial de lugar, locução adverbial de lugar. Ele vê tempo, já pensa em locução adverbial de tempo. Aquele aluno que não aplica o texto, que é diferente de você. Vejamos aqui no slide, olha só. Vamos todo mundo comigo? Quando você pega aqui, decolou de Imperatriz no Maranhão, olha que lindo, elite! Olha que lindo. No Maranhão, se refere a quem? A Imperatriz. Como é que eu vou chamar isso de locução adverbial? Porque está se referindo a Imperatriz. Imperatriz é um substantivo. Para ser locução adverbial, tem que se referir ao verbo. Nós acabamos de ver isso. Aí o aluno fala para mim, professor, então não é uma locução adverbial porque se refere ao substantivo, mas está preposicionado. Então, professor, olha aqui, olha lá. Vamos lá pro vídeo? Só um minuto, ó. Aqui. Aí o cara pensa em quem? Pensa em quem? Em locução adjetiva. Porque no Maranhão, no, em mais o, está preposicionado e se refere a substantivo. Ele pensa em locução adjetiva, mas também não será uma locução adjetiva. Primeiro, não é locução adverbial porque não se refere a verbo. Se refere a Imperatriz. Não é locução adjetiva, professor. Por quê? Vou explicar aqui agora. Olha só, volta aqui. Vamos lá. Escrever aqui no slide para você, ó. Ele se referiu ao esquema de corrupção da Petrobras. Esquema de corrupção. Elite, preste atenção. Esse de corrupção se refere a esquema. Esquema é um substantivo. Então, esse de corrupção está se referindo ao substantivo? Tá. É preposicionado? É. Locução adjetiva, galera, sempre vem com preposição e se refere ao substantivo. Ele tem um valor caracterizador. Né? De corrupção está caracterizando o esquema. Esquema corrupto. Então, professor Cleiton, isso é uma locução adjetiva. Agora, professor, vamos lá, olha aqui ainda no slide. Agora, no Maranhão, não pode ser locução adjetiva, elite. Por que não, professor Cleiton? Primeira coisa, a locução adjetiva não pode ser separada por vírgula, em regra. Porque a locução adjetiva, na sintaxe, olha aqui, ela vai ser uma adjunta de nominal. E a adjunta nominal é junto do nome. Eu não vou separar por vírgula. Primeiro caso. Lá tem uma vírgula. Já por isso não pode ser locução adjetiva. Vocês vão entender isso em análise sintática melhor. Outra coisa. No Maranhão, não caracteriza a Imperatriz. Não tem um valor caracterizador, qualificador. Não tem. Então não é locução adjetiva. Primeiro, tem uma vírgula, não pode ser aí. Segundo, não está caracterizando. Nós vamos chamar isso aqui de locução substantiva.
Locução substantiva. É, professor? É. Locução. Mas o que é isso? Você vai entender o que é isso depois. Olhe para mim. Olhe para mim. Gente, o nosso método aqui é reflexivo. O nosso método não é decoreba. Eu quero, por enquanto, que você entenda o que não é. O que é vai ficar claro depois em análise sintática, quando eu for falar de aposto explicativo. Vai ficar mais claro depois. Eu quero que você entenda que isso não é locução adverbial, porque não se refere a verbo aí. Eu quero que você entenda que não é uma locução adjetiva, tem uma vírgula aí, e esse no Maranhão não tem um valor caracterizador, qualificador do substantivo imperatriz. Então não é locução adjetiva. Eu quero que você entenda o que não é. O que é vai ficar mais claro depois. Isso aí é o que nós chamamos na análise sintática de aposto explicativo. Se você observar aqui, olhe para cá. Quando eu uso no Maranhão, eu lembro de imperatriz. Imperatriz, eu lembro de Maranhão. Olha que lindo. Se eu uso no Maranhão, quando eu digo imperatriz, fica onde? No Maranhão. Uma coisa tem a ver com a outra. Isso é chamado de explicar. Gente, você pega o Jornal da Folha de São Paulo. Eu estou lendo aqui vamos chamar do Correio Brasiliense, aqui em Brasília. Aí ele coloca assim, tal coisa ocorreu na Asa Sul, que é um bairro nosso, na Asa Sul, vírgula, em Brasília. Esse em Brasília está se referindo a Asa Sul, que é esclarecer. Porque quem está lendo, às vezes, não sabe onde fica Asa Sul. Quando coloca em Brasília, esclarece. Então, quando eu falo imperatriz, olha aqui, imperatriz, onde é que fica? No Maranhão. Isso é um valor explicativo, mas isso não é matéria para agora. Não é matéria para agora. Para depois. Eu quero que você entenda agora, só entenda agora o que não é. Estou sendo bem claro, porque esse professor é confuso, nada a ver, nada de confusão. Nosso método é reflexivo. O curso, as coisas vão se ajeitando durante o curso. Primeiro eu quero que você entenda que não é locução adverbial, porque se refere a substantivo. E não é locução adjetiva, porque está até separado por vírgula. Não é locução adjetiva. Locução adjetiva tem que estar junto do nome, não é. Tudo bem? Não é. O que não é, tá fácil. Chame aí de locução substantiva. Mais na frente você vai entender integralmente isso. Eu acho que daqui uns 5 vídeos. Agora preste atenção. Vamos pegar isso aqui agora. A diferença, ele reforça, está na qualificação. O brasileiro, em geral, é pouco escolarizado. Então, se você comparar o setor público ou privado, os motivos dessa discrepância, salarial é justamente o maior grau de educação. Então tem esse pouco aqui, eu quero que você repare na sua casa. Aí no seu trabalho, ó. A brasiliense tem consciência de que exerceu um direito conquistado às duras penas ao longo da história política brasileira. Para ela, no entanto, falar sobre a atividade dos deputados e senadores no Congresso Nacional faz pouco sentido. Tem um pouco aqui de novo. Você notou que está em negrito? Eu quero que aí você vai dar uma pausa no vídeo e vai refletir agora sobre o pouco. Vai tentar classificar morfologicamente no texto pouco, aplicado ao texto. Você vai classificar nesse texto esses dois poucos, este e este. Dá uma pausa, dê uma pausinha, vai lá e classifique. Vamos agora? Agora eu vou dar a resposta. O que esse pouco é? Olha só, pega o texto aqui. Vamos lá? Eu quero um aluno inteligente nisso. Esse pouco se refere a escolarizado. Olha que lindo, Elite! Se refere a escolarizado. Olha só, escolarizado, o brasileiro em geral é pouco escolarizado. Escolarizado caracteriza quem? O brasileiro, que é um substantivo. Então, escolarizado é um adjetivo. Ô, professor, é verdade, gato. É um adjetivo. Então, quando eu digo pouco escolarizado, esse escolarizado se refere ao adjetivo. Você já está cansado de ouvir palavra que se refere a adjetivo? É advérbio. É advérbio. E vocês estão lembrados que o advérbio é invariável? Se você coloca assim, ó, os brasileiros, no plural, em geral, são
pouco escolarizados. Vai continuar no singular, porque o advérbio, em regra, é uma classe de palavra invariável, cara. É invariável, pouco escolarizado. Mas por que isso aqui é advérbio, professor? Porque está... tá dando intensidade para quem? Para o adjetivo. Vamos pegar o segundo agora. Olha o que ela fala. Falar sobre a atividade dos deputados e senadores do Congresso Nacional faz pouco sentido para essa pessoa. Professor Cleiton, o pouco se refere a quem? Sentido. Gente, alguém é sentido? Sentido é advérbio. Advérbio de quê? De tempo, lugar? Não é. Sentido, galera, é um substantivo. Olha como é que está diferente. Agora o pouco está se referindo ao substantivo. Agora a palavra que se refere a substantivo pode ser advérbio, gente? Lógico que não. Não pode. Palavra que se refere a substantivo pode ser artigo, não existe artigo pouco. Locução adjetiva, tá doido. Professor, adjetivo não é uma qualidade. Pouco sentido é uma quantidade indefinida. Você lembra dos pronomes indefinidos? Muito, mais. Então, quando eu digo pouco sentido, o pouco se refere a sentido. Isso é um pronome, estão lembrados? Adjetivo. Todo pronome que acompanha o substantivo é um pronome adjetivo. Pronome adjetivo. Ô, professor, é verdade. Você lembra? Se eu falo muito sentido, o muito, você não sabe dimensionar a quantidade de sentido. Tome cuidado, dê uma olhada numa gramática tradicional nos pronomes indefinidos. Ele é indefinido? É, mas o fato de ele se referir ao substantivo, todo pronome que acompanha o substantivo é um pronome adjetivo. Olhe para cá, comigo. Vocês estão lembrados que no texto nós temos quantos tipos de pronomes? Quantos? 2. Pronome substantivo é aquele que substitui o substantivo, que faz a vez do substantivo. E pronome adjetivo, que acompanha o substantivo. Olha só, eu até vi aqui. Eu gosto de trabalhar com o texto, que a gente vê as várias possibilidades. Ó, ele fala assim nesse texto: a brasiliense tem consciência de que exerceu um direito conquistado a duras penas ao longo da história política brasileira. Para ela, olha esse ela é um pronome. Ela é um pronome. Olha o slide, vamos lá? Ela é um pronome. Esse ela substitui quem? Brasiliense. Nesse caso, vamos recordar, é um pronome substantivo. É um pronome substantivo. Por quê? Ele substitui o substantivo, né? Mas, galera, voltando, vamos lá. É muito lindo, gente. É tudo muito lindo. Olha aqui que lindo. A mesma unidade vocabular aqui está empregada como advérbio e aqui está empregado como pronome. Tudo bem, Elite? Tudo certo? Beleza. Vamos prosseguir aqui. Vamos lá? Galera, nós começaremos agora uma parte importantíssima. A nossa metodologia é a seguinte, vocês notaram, eu procurei ser dinâmico, resolvi alguns exercícios com vocês de concurso, mas poucos ainda. Agora, o que nós vamos fazer? É a metodologia que está no meu livro. Trabalhamos o quê? Antes, a teoria com exercícios. Agora nós vamos fazer exercícios de fixação. Gente, exercício de fixação não está fora de moda, não. Está na moda. É importantíssimo, né? Como o nome diz, você vai fixar o conteúdo para você reter esse conteúdo. Depois de exercício de fixação, nós vamos pegar questões de concurso. Uma bateria de questões de concurso. Então, o que eu oriento agora para vocês? Que você imprima aí esse material do aluno ou faça na tela esse exercício agora. Você vai dar uma pausa, vai resolver e vai conferir a correção comigo. É o melhor método. Por que é o melhor método? Gente, se você for ficar acompanhando eu fazendo, eu que estou pensando para você, cara. Então, você está aí na sua casa, tá tranquilo? O que você vai fazer agora? Vou resolver esses textos. Pega o material lá do aluno, vai lá, pega o slide, ou faça, ou imprima, e vai resolver. Vai classificar, ó, morfologicamente. Você vai classificar morfologicamente as palavras em destaque. Vai fazer. E depois vai acompanhar a minha correção. É a melhor forma de ficar bom. A melhor forma. Deixa de preguiça. Vamos lá. Então vamos agora. Você já fez isso? Já resolveu? Então agora nós vamos corrigir.
Vamos corrigir. Democratizar a corrupção. Ó, 5 soluções para o Brasil. Isso é um texto novo, um texto que eu tirei da Folha de São Paulo. Deixa eu só te mostrar aqui, rapidinho a gente volta. Da Folha, ó. Folha de São Paulo, Antônio Prata, 1/5/2016, né? Que retrata muito o momento em que estamos vivendo. Né? Aqui, democratizar, vamos lá, rapidinho. Então é isso aí. Exercício de fixação, 5 soluções para o Brasil. Ele fala assim, democratizar a corrupção, uma das primeiras. É até engraçado, ele tem um tom mais irônico, né, jocoso. Vamos lá, democratizar a corrupção. O maior problema do Brasil não é que se rouba muito, olha que legal, é que se rouba pouco. Ou melhor, enquanto o 0,1% na Land Rover desvia bilhões, os 99,9% que tomam banho de poça no ponto de ônibus se contentam com as migalhas que conseguem surrupiar. Quer dizer que está todo mundo roubando. Mas enfim, vamos lá para o slide. Olha que lindo. Democratizar a corrupção. O maior problema do Brasil, olha que lindo, gente. Há pessoas que veem o artigo e já pensa que o termo que está do lado já é um substantivo. Não, você tem que olhar o sintagma inteiro. O se refere a quem? Problema. Porque esse maior está qualificando o problema. Esse maior não tem como ser o substantivo. Ah, professor, mas tem um artigo do lado. Você tem que ter uma visão maior, cara. Eu tenho aqui, 3 regidos da palavra problema. 3 regidos. Vocês estão lembrados que o substantivo é o núcleo dos termos? Então nós temos aqui, um artigo. Aqui nós temos maior, é uma qualidade, não é pronome, está caracterizando, é um adjetivo. Não existe pronome maior, meu amigo. Professor, é verdade, gato. Isso aqui é um substantivo. Professor, por que é substantivo? Tem um artigo se referindo a ele? Tem. Há um adjetivo se referindo a ele? Há. Ainda há outro, problema do Brasil. Do Brasil é mais de uma palavra e tem preposição. Tá lembrado da locução adjetiva? Então isso aqui quer dizer que isso aqui é um substantivo. Olha para cá. Olha para cá. Preste atenção. Artigo é a palavra que se refere a substantivo. Eu não quero que você fale assim, o maior é o substantivo, olha o artigo aqui. Não, tenha uma visão macro. Olha o sintagma inteiro. Eu estou falando o problema, maior problema, do Brasil se refere ao problema. O regente aqui, é problema. O que eu trabalhei com vocês, eu vou ficar todo o tempo voltando. Eu não me enjoo, não. Não enjoo. Palavra que se refere a substantivo, Você lá tem um artigo, tem um adjetivo que é o maior, e tem o do Brasil, que é uma locução adjetiva. É isso, cara. É isso. Beleza? Locução adjetiva. Não é que se rouba pouco, tal. Beleza. Detonamos essa aí. Segunda aqui, Outro dia, a válvula da descarga estava vazando. Olha o que ele falou. Outro dia. Olha lá no slide. Elite, esse outro se refere a quem, Elite? A dia. Professor, é verdade. Dia é um substantivo. Dia é substantivo. Então, palavra que se refere a substantivo só pode ser adjetivo, outro não é a qualidade do dia. Pode ser artigo, outro não existe. Você já sabe. Outro dia, olha, é indefinido, algum dia. Você lembra do pronome? Que seria aquele pronome indefinido, mas textualmente está acompanhando o substantivo? Todo pronome que acompanha o substantivo é pronome adjetivo. Ficou pequenininho aqui, mas é um pronome adjetivo. Pronome adjetivo. Tudo bem? Vamos continuar? Outro dia a válvula da descarga estava vazando. Ari, o zelador, deu uma olhada. Foi ao depósito da esquina. Olhe para cá. Vamos lá, Elite. Presta atenção. Professor, eu noto que é o depósito da esquina. Cara, eu noto que é o depósito da esquina é a ideia de lugar. Depósito da esquina é lugar, então eu já chamo de locução adverbial de lugar. Eu sou foda, professor. Não vai fazer isso. É uma locução adverbial de lugar porque é um texto simples.
Eu não estou com peguinha. Você lembra aquele do Maranhão que era lugar e não era locução adverbial? Você tem que olhar o regente, não fique em macetes. Pense no texto. Não menospreze o texto. Tem que se referir ao verbo. Então, quando você pega aqui, ó, foi ao depósito da esquina, ao depósito da esquina está servindo a foi. Vamos lá para o slide? Ficou um numa linha, outro na outra, ó. Foi. Ó, não vou fazer a seta até aqui não, tá? Mas, ó, foi aonde? Ao depósito da esquina. É ideia de lugar? É. Tá se referindo a verbo? Tá. O que é isso, professor Cleiton? Locução adverbial. Não é só porque dá ideia de lugar, é mais de uma palavra que está se referindo a verbo. Tudo bem? Agora, olhe para cá. De novo. Há muitas pessoas, nós vamos trabalhar transitividade, já estamos próximos, direto, indireto. Nós estamos no modo básico do nosso curso. Foi. Professor Cleiton, qual é a transitividade dele? Quem não sabe morfossintaxe, às vezes já chega quem vai vaiar. Transitivo indireto, objeto indireto. Vai chamar isso aqui de objeto indireto e vai errar. Vocês vão aprender comigo que toda locução adverbial é adjunta adverbial, aí esse verbo vai ser intransitivo. Nós vamos chegar a esse nível. Vamos chegar. Mas você precisa estar consistente, saber o que é uma locução adverbial. É mais de uma palavra, dá a ideia de lugar, está se referindo ao verbo, beleza? Vamos continuar aqui. Comprou uma borrachinha e me trouxe a nota de R$ 7,50. Olha lá, gente, o zelador deu uma olhada, foi ao depósito da esquina, comprou uma borrachinha e me trouxe a nota de R$ 7,50. No dia seguinte, eu acho legal, interessante, sabe? No dia seguinte fui comprar pregos no mesmo depósito. A borrachinha custava R$ 3,50. Ó, gente, saindo um pouquinho da gramática. Nós devemos buscar sempre a honestidade. Né? Porque nós criticamos muito, muito, muito quem está lá em cima. E às vezes nós não somos honestos com as pequenas coisas. Eu achei interessante, aqui é o zelador, olha lá, ó, trouxe a nota de 7,50. No dia seguinte fui comprar pregos no mesmo depósito. A borrachinha custava R$ 3,50. Não senti raiva do Ari, senti uma profunda compaixão. Ele está com ironia, né? Eu vou aos Estados Unidos e trago 2 iPads na mala. Maquiados entre a roupa suja, tal. Pilho assim, $1.500 da Receita, R$ 1.500 da Receita Federal. Eduardo Cunha, o único frila, recebe 4 milhões de Fernando Baiano. Enquanto ao Ari, ao injustiçado Ari, só são dadas condições de desviar R$ 4 da borrachinha do meu lavabo. Engraçado, ó, o que ele está falando? Né? Então, é lógico que é um tom de ironia, mas nós temos que procurar a retidão. E ser honesto, nós sabemos que às vezes não é tão fácil quando nós temos a oportunidade de não o ser, né? Então, que fique essa mensagem aí para todos nós e para mim também, eu preciso disso. Nós precisamos. Mas vamos lá. No dia seguinte, fui. Esse fui não era para estar em negrito, tá? Considere aqui só no dia seguinte. Mas vamos lá. Ah, no dia seguinte, professor, é a ideia de tempo, cara. Tá bom, é a ideia de tempo. É a ideia de tempo. Tudo bem. Mas não basta. Tem que se referir ao verbo. Olha o slide. Eu fui quando? No dia seguinte. Professor, é verdade, gato. É uma locução adverbial. A relação é com verbo ou não é? É com verbo. Vamos continuar? Eu vou aos Estados Unidos, ó, classe média, ó, eu vou aos Estados Unidos e trago 2 iPads na mala. Vou aos Estados Unidos. A relação é com verbo ou não é? É. Dá ideia de lugar ou não dá? Dá. Locução adverbial. Você vai ver que muita gente vai chamar isso de objeto indireto lá na frente. Eu vou a algum lugar. É a ideia de lugar? É. É mais de uma palavra? É. Isso é locução adverbial. Não se esqueça, viu? Não se esqueça. Tudo bem? Então, Elite, vamos lá. Vamos lá. Sempre aplicando ao texto. Sempre aplicando ao texto. Aqui, relação com substantivo. Aqui, professor, relação com foi. E aqui, relação com vou. Expressão locativa, expressão temporal, beleza. Olha para cá. Nós vamos continuar na próxima aula a corrigir esse texto. Na próxima aula continuaremos e vamos aprofundar, beleza? Grande abraço, até a próxima aula.